Olá, tudo bem com vocês? Teremos agora uma live muito especial. É um assunto muito importante. O tema é surdo-cegueira, atendimento às especificidades. Quem discorrerá sobre o assunto são as professoras Carolina Sinal e Cíntia Sinal. Esta live foi organizada pelo Casa Apucarana, em parceria com a Unespar Campus de Apucarana, NRE de Apucarana e Departamento de Educação Especial da CEE. Convidamos as professoras que discorrerão sobre o tema. Olá, é um prazer estar com vocês, é um prazer falar sobre a surdo-cegueira. Bem como eu sempre menciono, quem entra na área da surdo-cegueira se apaixona, dificilmente muda de área, porque realmente é um mundo muito singular e exige muito do profissional, mas é apaixonante trabalhar, interagir, ter a nossa prática voltada a esses sujeitos. Pode mudar o slide, por favor? A visão e a audição. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma reflexão, né, em relação aos dois principais órgãos sensoriais que nós temos, né? Visão e audição são os nossos sentidos de distância e os sentidos que nos conectam com o mundo, né? São chamados de distância porque eu não preciso estar num local para estar ouvindo algum barulho próximo ou até distante. A minha visão também, eu consigo hoje estar aqui com vocês, né? Estou sendo filmada, eu tenho acesso ao computador, tudo que está acontecendo ao meu redor, sem precisar estar próximo. Então, por isso são chamados de distância. Pode mudar, por favor? A visão e a audição, eles atuam como os principais órgãos sensoriais que possuímos. Não os únicos, mas os principais, né? E, diga-se de passagem, a nossa visão, ela reina na hierarquia dos sentidos. Através deles, os seres humanos estabelecem relações com o mundo, sendo difícil mensurarmos um mundo de possibilidades e acesso ao conhecimento e aos meios culturais sem visão e sem audição. E a nossa fala, ela desmistifica, porque muitas vezes as pessoas falam, puxa, ele não ouve, não enxerga, então ele está fadado ao isolamento. E, na verdade, essa afirmação, ela é culturalmente vinda no decorrer dos anos, e nós estamos vendo com o nosso trabalho, com a prática pedagógica, que isso não procede, que o sujeito realmente ele é munido de possibilidades, de habilidades, e tendo a mediação adequada, esse sujeito ele vai ter acesso pleno ao conhecimento, à cultura e aos meios sociais. Por favor, pode mudar. Eu trouxe uma definição, a mais recente definição de surdo-cegueira, em que vai falar e descrever esse sujeito e as suas necessidades. A surdo-cegueira é uma deficiência única que apresenta perdas auditiva e visual concomitantemente em diferentes graus. Então, nós temos a categoria da deficiência visual, da surdez, e temos a categoria da surdo-cegueira. Então, hoje ela é reconhecida mundialmente como única deficiência. Então, ela não é a somatória da surdez e da cegueira, ela é reconhecida como única. E em diferentes graus as perdas. E muitas pessoas acreditam que a pessoa com surdo-cegueira, ela não enxerga nada e ela não ouve nada.
esse sujeito existe, mas nós temos também pessoas com surdo-cegueira com pequenos resíduos visuais e auditivos, de forma concomitante, ou alguns com resíduo visual e nada de audição, ou resíduo auditivo e nada de visão. Então, é um público em que pode se apresentar o seu comprometimento de diferentes formas, o que pode limitar a atividade da pessoa e restringir a sua participação em situações do cotidiano, cabendo à sociedade garantir-lhes diferentes formas de comunicação e tecnologia assistiva para que ele possa interagir com o meio social e o meio ambiente, promovendo acessibilidade, mobilidade urbana e uma vida social com qualidade. Grupo Brasil, 2017. O Grupo Brasil, ele apoia as pessoas com surdo-cegueira no nosso país, ele oferece as formações que envolvem instrutores mediadores, guias intérpretes, traduzem materiais que nós acolhemos de fora do nosso país. Eles estão aí há muitos anos nos auxiliando nos atendimentos pedagógicos, em recursos, em orientações. Todo o meu respeito ao Grupo Brasil. Então, pela definição, nós percebemos um mundo de possibilidades para esse sujeito. Tendo a mediação adequada, é possível, sim, que esse sujeito esteja na educação básica, curse o ensino superior, vá para o mercado de trabalho, tenha um trabalho, um exercício remunerado, né, possa usufruir de tudo dentro da nossa sociedade, né, casar-se, ter filhos. Então, ele pode ter acesso pleno mesmo. Pode mudar? Uma pessoa com surdo-cegueira possui uma experiência do mundo única, visto que para as pessoas que podem ver e ouvir, o mundo se estende até onde os seus olhos podem alcançar e seus ouvidos podem ouvir. Por isso que são chamados de sentidos de distância, né? Porque nós podemos ouvir e enxergar mesmo à distância. E o mundo da pessoa com surdo-cegueira, ele está limitado, né, bem como vem a definição, até onde alcança a ponta dos seus dedos. Então, esse é o alcance da pessoa com surdo-cegueira, né? E não tão distante como nós que enxergamos e que ouvimos. Pessoas com surdo-cegueira podem ter outras deficiências. Então, existem as pessoas que têm comprometimento de visão e audição, que são as pessoas com surdo-cegueira, e tem aquelas que têm a surdo-cegueira associada a um outro comprometimento. Essas também vão levar o nome, né, ganhar o nome de surdo-cegueira, mas com um acréscimo do nome plus. Então, nós podemos ter pessoas com surdo-cegueira e estar dentro do transtorno do espectro autista, nós podemos ter pessoas com surdo-cegueira e ter uma mobilidade reduzida, né, pode também apresentar uma deficiência intelectual. Então, nós podemos, neste caso, nomeá-las de surdo-cegueira plus. Pode mudar, por favor, o slide. Eu fiz uma colocação. Pode mudar, por favor? Mais uma vez. Da etiologia, porque muitas pessoas têm muita curiosidade de saber as causas da surdo-cegueira. E nós vamos dividir elas em pré-natal, perinatal e pós-natal. Então, nas causas pré-natais, nós vamos ter a rubéola como a grande vilã, né? Por isso que a mãe desejosa em engravidar é tão importante que ela passe por um processo de exames, tome as vacinas necessárias, caso ela não tenha sido contaminada pelo vírus de algumas doenças, né? E ela esteja preparada para engravidar. Então, é por isso que nós vacinamos as mulheres em idade fértil, né? E também os seus companheiros. Então, nós temos a rubéola, o citomegalovírus, AIDS, toxoplasmose, sífilis congênita, fator RH e síndromes como causas pré-natais.
Podemos mudar, por favor? O slide. Entre as causas perinatais, a prematuridade também está no topo. As crianças estão sobrevivendo mais, mas com graves sequelas, principalmente sequelas visuais e auditivas. Nós temos no centro de atendimento crianças com comprometimentos visuais e auditivos por sequelas da prematuridade. Pode ser também falta de oxigênio, a icterícia, anomalias congênitas, associação charge, que é a mãe que utiliza de drogas durante a gestação, hidrocefalia e microcefalia. Pode mudar, por favor? E nós temos a fatalidade, né, de algo que pode acontecer depois, por isso que nós chamamos de pós-natais, né? Que é a meningite, um acidente vascular cerebral, trauma craniano, sarampo, cachumba, diabetes. Todas essas são causas que podem afetar a visão e de sujeito que tinha uma vida normal, plena, ouvia, enxergava, ou pode ser um sujeito também que tinha uma deficiência primária, tinha deficiência visual e depois perdeu a audição, ou era surdo e depois perdeu a visão. Pode mudar, por favor. Então, aqui eu trouxe o sinal de surdo-cegueira como deficiência única, né? Nós estamos dividindo, 3 categorias existem: deficiência visual, surdez e surdo-cegueira. Hoje, reconhecida mundialmente, a surdo-cegueira como única deficiência. Então, o sujeito que tem perda de visão e de audição, ele é considerado como uma pessoa que apresenta uma única deficiência, que é a surdo-cegueira. Então, é a configuração de mão e B, sai aqui da orelha. Este é o sinal de pessoa com surdo-cegueira. E divulguem esse sinal, pessoal. Pode mudar, por favor? Aqui eu trouxe a definição de surdo-cegueira congênita, porque existe uma grande diferença nos procedimentos metodológicos, nas práticas educacionais, da pessoa que nasceu já surdo-cega e das pessoas que adquiriram a surdo-cegueira de forma posterior. Então, a surdo-cegueira congênita é aquele sujeito que nasceu já com privação de visão e de audição, ou ele perdeu visão e audição antes da aquisição de linguagem. Então, esses são aqueles que nós vamos entrar na categoria de surdo-cegueira congênita. É uma metodologia totalmente diferente das pessoas que adquirem a surdo-cegueira mais tarde, né? Então, é um processo. Precisaríamos de outra live para falar sobre esse atendimento dos congênitos, mas envolve um ensino estruturado, rotina, antecipação, objetos de referência, né? Nós temos a abordagem coativa de Van Dyck para esses sujeitos que são os bebês, os pequenininhos, né? Que têm comprometimento, ficaram com comprometimento de visão e de audição. Pode mudar, por favor? Os adquiridos são aqueles que adquiriram a surdo-cegueira depois da aquisição de linguagem. Então, pode ser uma pessoa que ouvia e enxergava normalmente, e pode ser aquele que já tinha uma deficiência primária, né? Então, principalmente, quem está nessa categoria são as pessoas que apresentam a síndrome de Usher, que é uma síndrome autossômica recessiva. O sujeito nasce surdo, né? Tem os graus de Usher também, que ele pode nascer com uma surdez leve, mas pode nascer com uma surdez profunda, e ele perde a visão por conta da retinose pigmentar. Então, ele começa a perder a visão na adolescência. Ele vem perdendo o campo de visão e afunilando, por isso que eles mencionam que usuários de língua de sinais tátil, em campo visual reduzido, a maioria são pessoas com síndrome de Usher, porque eles apresentam uma visão tubular, como se você estivesse enxergando dentro de um túnel. Pode mudar, por favor? Não tem como falar da surdo-cegueira sem nós mencionarmos dentro do processo histórico a Anne Sullivan e Helen Keller, né? Anne Sullivan
foi professora de Helen Keller, que foi uma garotinha nos Estados Unidos que não nasceu surdo-cega, mas em tenra idade, bebê, ela teve uma febre muito forte, a chamada de febre escarlatina, que levou a sua visão e sua audição. Então, o comprometimento foi severo, e Anne Sullivan foi a pessoa que mediou o conhecimento, que ensinou, que instruiu e que teve uma vida ao lado de Helen Keller até sua formação acadêmica e posterior a isso. Pode mudar, por favor, de slide. Ela é tão importante que só após a vinda das duas ao Brasil é que nós tivemos o ingresso, né? Começou, elas impulsionaram esse trabalho da surdo-cegueira no nosso país. Nós só tínhamos os atendimentos para cegos e para surdos, né? Tínhamos o Instituto Benjamin Constant, tínhamos o INES, mas nós não tínhamos ainda um atendimento a essas pessoas com privação de visão e de audição de forma concomitante. Por isso que nós temos tantos centros de atendimento, escolas especiais para pessoas com surdo-cegueira, que levam o nome das duas, tá? E Helen Keller é um exemplo, ela foi brilhante, ela graduou-se, ela escreveu livros, ela foi conferencista, ela é um exemplo realmente, né? Ela quis aprender a falar, ela foi amiga de Charlie Chaplin, ela realmente teve uma vida plena, mesmo sem visão e sem audição. Pode mudar, por favor? Então, aqui algumas colocações, né? Sobre a surdo-cegueira. Entendê-la como uma somatória, ela é um erro, né? Não é a somatória da visão e da audição, hoje reconhecida como única deficiência, né? Então, existe essa compreensão da surdo-cegueira como deficiência única. É uma deficiência singular, com perdas auditivas e visuais concomitante em diferentes graus. Então, não existe só uma pessoa que não enxerga nada e não ouve nada. Diferentes graus. As pessoas com surdo-cegueira desenvolvem diferentes formas de comunicação para a interação com o meio que a rodeia. Então, não existe somente um sistema de comunicação. Existem vários sistemas, e principalmente os adquiridos. Eles escolhem o melhor sistema em que eles recebem melhor as informações. Então, não somos nós, guias e intérpretes, que exigimos um sistema ou que oferecemos e ele acolhe. Não. Ele escolhe qual é o sistema que melhor se adequa. Por favor. Sistemas de comunicação. Pode mudar? Agora nós vamos ver os sistemas de comunicação para pessoas com surdo-cegueira adquirida. O primeiro sistema é o Tadoma, uma representante deste sistema é a Cláudia Sofia, esse é o sinal da Cláudia, e também o sinal de Tadoma. Algumas pessoas utilizam exatamente como a Cláudia utiliza, que é a percepção dos movimentos fonoarticulatórios. Então, a pessoa com surdo-cegueira toca no rosto da pessoa, nos lábios da pessoa, do guia intérprete, e ele compreende o que está sendo falado. Aqui, esses dedos aqui, ele consegue perceber a vibração pela caixa de voz. Então, ao mesmo tempo que os lábios se movimentam, aqui também vibra. Ele consegue perceber melhor. Algumas pessoas utilizam as duas mãos aqui na caixa e outras pessoas utilizam segurando no rosto da pessoa dessa forma. Mas o mais comum, o Tadoma mais comum é este aqui, né, em que a pessoa com surdo-cegueira toca próximo aos lábios do guia intérprete. Pode mudar, por favor? Língua de sinais tátil. Nós vamos ter, no trabalho com pessoas com surdo-cegueira, o empréstimo da área visual e da área auditiva. Então, a Libras tátil, o Braille, a orientação em mobilidade, o Soroban, são utilizados para as pessoas com surdo-cegueira, porém de forma adaptada.
não, nem sempre da mesma forma. A língua de sinais tátil é uma delas. É a mesma língua em que cada país tem a sua, né? No caso nosso do Brasil, a Libras, e ele vai utilizar mais tocando, né? Então, é uma sutileza de percepção dos sinais. Ora se utiliza no corpo do guia intérprete, ora no corpo da pessoa com surdo e cegueira, e em movimentos mais restritos, menores, não tão amplos. Pode mudar, por favor. Aqui, outros exemplos, perdão, de interpretação, eu como uma pessoa com surdo e cegueira, utilizando a Libras tátil. Pode mudar, por favor. Língua de sinais em campo visual reduzido. Essa é a Libras feita num campo no melhor campo onde o sujeito tem um resíduo, muito utilizado pelas pessoas que têm a síndrome de Usher, porque ela tem essa visão tubular, então o guia intérprete precisa sinalizar no campo de visão da pessoa. No caso deste aluno, ele tem uma visão monocular, ele não enxerga nada de um olho, e em outro olho ele tem uma visão tubular, bem pequenininha, tá? Bem restrito. Então, eu tenho que me posicionar bem nesse campo de visão. E ele, muitas vezes, vocês percebem na foto que ele toca a mão, que é para se certificar daquele sinal que ele está visualizando, minimamente. Pode mudar, por favor? Alfabeto manual tátil. É o mesmo alfabeto na língua de sinais, né? No nosso caso, a Libras, é o mesmo alfabeto dactilológico, realizado na palma da mão. Então, é digitado as letras em Libras aqui na palma da mão da pessoa com surdo de cegueira. Também é muito utilizado por sujeitos que já tinham perda de audição. Pode mudar, por favor? Assim como nós temos, né, o alfabeto em Libras, esse é o alfabeto em Libras tátil, feito na palma da mão do sujeito com surdo de cegueira. Então, existe um alfabeto também para quem está iniciando a comunicação com pessoas com surdo de cegueira. Pode mudar, por favor? Pessoas que já enxergaram podem se beneficiar muito desse sistema de comunicação, que é a escrita em tinta, porque ele tem na memória, né, a escrita das letras, então ele é desenhado as letras na palma da mão, bem como a alfabetização, né, o desenho das letras quando se está alfabetizando. Pode mudar, por favor? Esse é o sistema Malose. Ele consiste na percepção das letras em cada pedacinho das falanges dos dedos. Se decora também essa disposição de letras, o guia intérprete, e a pessoa com surdo de cegueira também. É muito rápido, é muito prático. Nós não temos aqui na nossa cidade nenhum usuário do sistema Malose sendo atendido. Mas um guia intérprete ele deve dominar todos os sistemas de comunicação. Pode mudar, por favor? Aqui, a mãozinha maior, né? Ilustrando a disposição das letras. E assim como no Braille, também os números. Pode mudar, por favor? Nós temos o Braille tátil, muito utilizado por pessoas que já eram cegas e dominam o sistema Braille. Que, para quem domina o sistema Braille, aqui consegue perceber que nós temos nas falanges dos dedos indicadores e médios, uma cela Braille, né? Ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o guia intérprete digita as letras nas falanges dos dedos indicadores e médios. Pode mudar, por favor? Esse é o Braille digitado,
que o guia-intérprete digita nos dedos da pessoa com surdo cegueira como se estivesse digitando na máquina Braille, ou pode, na máquina no modelo Perkins. A máquina Braille são 6 teclas e a gente utiliza 6 dedos para digitar como se estivéssemos digitando na máquina. Também muito utilizado para pessoas que já eram cegas e depois perderam a audição. Próximo. Quando a gente fala em tecnologia assistiva, nós temos muitos recursos, né? Inclusive o próprio guia-intérprete, a literatura já traz como um recurso de tecnologia assistiva, né? É um sujeito que é uma tecnologia de acesso à comunicação, de acesso à mobilidade, né? De auxílio para a pessoa com surdo-cegueira. A linha Braille, ela não é a única, né, tecnologia ela é utilizada, mas ela é um recurso muito bom, que deu muito certo, né? Ela desempenha de forma brilhante o acesso à comunicação do guia-intérprete, né? Acesso ao que está acontecendo com a pessoa com surdo-cegueira. Pode mudar, por favor? Tá. Eu achei que eu tinha deixado uma outra foto de visualização melhor. Ela tem, a linha Braille, ela tem acessos menores, focos 80 como maior, que é o que nós tivemos aqui na nossa cidade, utilizando dentro de sala de aula, onde o guia-intérprete pode digitar todas as informações, o professor pode trazer uma prova no pendrive, ele pode ler em Word, ler PDF, e a pessoa com surdo-cegueira tem acesso na hora dos pontos que sobem em Braille. E ela pode também digitar no Braille e daí passa para o computador do guia-intérprete, ele consegue ler tudo isso na tela do computador. Isso pode ser utilizado também pelo telefone. Existem linhas Braille portátil, pequenininha, em que o surdo cego carrega no bolso. Então, quer dizer, qualquer pessoa pode se comunicar com a pessoa com surdo cegueira, tendo acesso a essa tecnologia. Agora, eu vou passar a palavra à minha amiga, a professora Cíntia, que vai falar sobre o atendimento desses sujeitos. Olá. Hoje eu vou falar sobre o atendimento educacional especializado, como que está organizado o trabalho, né, o serviço de surdo-cegueira no nosso estado do Paraná. Pode passar. Então, para iniciarmos essa discussão, eu vou abordar a esfera federal, né, onde nós temos diretrizes da educação especial para o atendimento educacional especializado, né, onde é sinalizado quais são esses profissionais que vão atuar na surdo-cegueira, no serviço, no atendimento ao surdo-cego. Pode passar. Então, na esfera federal, eles sinalizam que ali deve ter, nesse atendimento do aluno com surdo-cegueira, tem que ter um professor para exercício da docência, um guia-intérprete e um apoio. Então, são esses 3 profissionais que foram sinalizados nessas diretrizes. Pode passar. Então, já na esfera estadual, nós temos a deliberação que organiza as normas ali para as modalidades do atendimento na educação especial. Dentre essas modalidades, algumas delas abordam, está inserido ali, o atendimento da surdo-cegueira, porque a surdo-cegueira não se resume em apenas uma modalidade, mas ela acaba abrangendo outras modalidades também. Então, nesse documento, ele vai especificar como que funciona esse atendimento, né, e também trazer ali como os profissionais que vão estar atuando. Na modalidade, ali nós temos
a inclusão na rede regular de ensino, nós temos as salas de recursos multifuncionais, as instituições de educação especial e o Centro de Atendimento Educacional Especializado. Então, essas são as modalidades que foram organizadas dentro do Estado. Pode passar. Na esfera estadual, nós temos também uma resolução, que é 6.464/2017, que ali ela vai ter vai estabelecer critérios quanto ao profissional guia intérprete, tanto a sua formação quanto aos critérios, os critérios de formação e as atribuições dele nessa função. Pode passar. Então, como é o atendimento, como é essa organização dos serviços na surdo-cegueira? Então, eu vou estar falando para vocês sobre isso agora. Pode passar. A organização da surdo-cegueira no estado do Paraná, ela atende em forma de duas modalidades. O Centro de Atendimento Educacional Especializado, surdo-cegueira, que vai ocorrer ali no contraturno, então o aluno vai participar do ensino regular no seu horário, no seu turno normal, e em contraturno ele vai estar frequentando a surdo-cegueira. Também nós temos a modalidade que é a inclusão na rede regular de ensino, ou seja, ali nós vamos ter o guia intérprete, para poder estar atendendo esse aluno, será noturno, ou seja, ele estará dentro da sala de aula com o aluno para atender a especificidade desse aluno. Né, ele vai fazer toda a mediação dentro de sala de aula, junto ao professor, certo? Esse trabalho, ele tem que ser um trabalho colaborativo, é um trabalho em rede, que ele deve ser muito bem articulado para que o aluno tenha realmente uma aprendizagem efetiva. Pode passar. Então, o Centro de Atendimento Educacional Especializado, surdo-cegueira, né? Pode passar. Ele vem como apoio complementar e suplementar, né? Então, ele vem dar todo esse suporte ao aluno para o ensino regular, e ele assegura também o direito de atividades das questões clínicas e educacionais. Então, ele não é só uma questão de ensino-aprendizagem, né? Como nós sabemos, a Carol já falou, é um aluno que ele tem uma complexidade maior, né? Então, ele exige um cuidado, um olhar muito maior, e nós temos que estar realmente preocupados com esse desenvolvimento global, né? Não só a aprendizagem, mas o seu todo. Então, é uma questão que realmente tem que ser analisada, tem que ser vista com cuidado, cada aluno é um aluno, né? E se houve necessidade clínica, né, nós temos que buscar meios, nós temos que articular esse atendimento para que a família esteja realmente ofertando para esse aluno as melhores condições, né, e estratégias de recursos de acessibilidade e eliminação de barreiras, né, isso é fundamental, nós já falamos muito sobre isso, né, e sem isso, sem esses cuidados, principalmente de eliminação de barreiras, não tem como o aluno ter uma certa, né, uma certa autonomia, e é isso que a gente deve buscar, né, apesar das limitações que eles têm, mas nós temos que oferecer a eles o máximo de possibilidade para que eles sejam pessoas autônomas, é isso que nós buscamos. Pode passar. E quem é esse profissional que atua no CAI, surdo-cegueira, né? Quem é esse profissional? Pode passar. Então, esse professor, ele foi sinalizado lá nas diretrizes, na esfera federal, que eu mostrei para vocês, que é o professor em exercício da docência, né? Então, ele foi bem, afirmou isso lá nas diretrizes, né? E esse docente, ele vai atuar na área de educação especial, ele vai ter a formação de educação especial, porém, ele tem que ter certos domínios específicos, né, que é do atendimento da surdo-cegueira. Pode passar. Então, ó, Libras, né, o professor ele tem que ter um conhecimento de Libras, ele não precisa ser fluente totalmente, mas ele precisa ter conhecimento de Libras, mas buscar a fluência,
né? Porque é difícil receber um aluno que seja fluente, é difícil, né? Porque eles estão iniciando essa comunicação, mas nós temos que buscar essa fluência, porque pode ocorrer, sim, de ter um aluno que seja fluente, então nós temos que buscar a fluência, ter esse domínio da questão da língua portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua, né? O sistema Braille, né, os conhecimentos ali, o domínio, né, tanto de como faz a leitura, de como faz a escrita, tudo isso nós temos que ter o domínio. Pode passar. O Soroban, que muita gente às vezes corre dele, acha difícil, mas assim, é importante ter o conhecimento, os alunos precisam, como é muito tátil, é um recurso para o uso da matemática muito importante. Não tem como nós ficarmos sem esse recurso. Então, é muito importante o professor buscar conhecer esse recurso, fazer cursos, né, e constantemente, porque se não utilizar muito, acaba, realmente, se você não pegou aula nessa área no ano, de repente fica um pouco parado, você acaba perdendo um pouco desse domínio, mas a gente tem que buscar e manter, né, para que os nossos alunos possam ter a melhor aprendizagem possível. E a matemática com o Soroban é muito importante, então esse professor ele tem que ter esse conhecimento, né, e buscar esse domínio. Orientação à mobilidade também, práticas educativas de vida independente, que chamamos de PEV, e programas de enriquecimento curricular. Isso é fundamental, né? Nós precisamos estar realmente dentro disso, buscar isso para o aluno, porque é isso que vai fazer a diferença para ele lá no ensino regular. Pode passar. Adequação e produção de materiais didáticos. Esse professor, ele tem que dominar isso. Como eu disse, eles são totalmente táteis, então, nós temos que proporcionar esses recursos para que eles realmente tenham uma aprendizagem efetiva. Não adianta estar dentro da sala de aula e não receber os recursos necessários, né? Às vezes é difícil, né, manter essa produção, até porque tem que ser com antecedência, o professor tem que repassar todo esse material, mas a gente tem que buscar essa sintonia com os professores, com, né, a escola, e para a produção desse material em Braille, quando necessário, porque o aluno precisa de ter ali na mão dele tanto a impressão em Braille, como os materiais adaptados, como um mapa adaptado, como qualquer imagem que o professor for utilizar em sala de aula, ele ter em mão ali para poder acompanhar a aula. Utilização de recursos ópticos e não ópticos, e tecnologia assistiva, que a Carol já abordou também, né, falou da questão da tecnologia Braille, linha Braille, que realmente para nós foi uma experiência muito boa, né, foi uma tecnologia que realmente foi divisor de águas, ele realmente ofereceu para o aluno, assim, respostas muito boas, porque ele quebrou realmente uma barreira, né, ele teve acesso direto ao professor, professor-aluno, aluno-professor. Então, é isso que nós buscamos na sala de aula, né? É isso que nós buscamos. Então, o conhecimento da tecnologia assistiva, às vezes é difícil compreender como que funciona aquela tecnologia, às vezes é difícil, às vezes até ter acesso ao funcionamento dela. Mas nós, professores, ali dentro do CAI Surdo Cegueira, a gente tem que buscar esse domínio, porque quanto mais recursos, né, de acessibilidade para o nosso aluno, né, e cada um na sua especificidade, se a gente puder oferecer recursos para eles, com certeza eles vão se desenvolver na aprendizagem deles. Pode passar. As atribuições desse profissional, né, eu coloquei as principais, né, quem tiver interesse, depois eu passo certinho para vocês aprofundarem nessa questão das atribuições, mas eu coloquei as principais ali. Promover triagem visual e auditiva, reunião com equipe pedagógica e professores, e oportunizar ao professor do ensino critérios de avaliação coerente, né, com o que o aluno utiliza. Se ele utiliza o Soroban, ou se ele, né, utiliza o sistema Braille, ele tem que ter um maior tempo ali para fazer a atividade dele, ele tem que ser uma prova ali, uma atividade adaptada, e o critério de avaliação, ele também tem que ser visto de uma forma diferente, né, não é nivelar,
não é verdade? Mas atender à especificidade deles. Pode passar. Então, orientar os professor regente da disciplina, isso é fundamental. Não é um trabalho tão simples, né? Mas é muito importante ter acesso ao professor das orientações necessárias para que ele possa realmente fazer as adequações curriculares, né? E ter estratégias para poder atender esse aluno. Esse é o nosso trabalho, né? Deixar o professor ciente de como aquele aluno aprende, o que ele precisa para poder aprender. Né? Esse é o nosso trabalho, de realmente divulgar isso entre os professores. É muito difícil, até a questão de acesso, porque às vezes nós estamos na sala de aula e o professor está lá na sala de aula dele. Mas a gente tem que tentar fazer essa ponte e trazer comunicações realmente para eles, achar uma forma de articular esse trabalho para que realmente o aluno seja favorecido. E essas atribuições que eu citei para vocês acima, né? Eu citei algumas, as mais, assim, importantes em relação ao trabalho da inclusão na sala de aula, né? Mas ali as atribuições, vocês podem encontrar na instrução número 21/2018, tá certo? Pode buscar, e lá tem todas essas informações em relação à instrução. Na instrução tem todas as atribuições desse profissional. Pode passar. Inclusão na rede regular de ensino. Então, essa é uma outra modalidade. Até agora, nós estamos falando sobre o CAIS Surdo-Cegueira, o Centro de Atendimento Educacional Especializado. Mas agora, uma outra modalidade, né? É a inclusão na rede regular de ensino. E lá nós temos o profissional guia-intérprete. Pode passar. E, então, o guia-intérprete, quem é esse guia-intérprete? O que ele faz? Qual que é a função desse guia-intérprete, né? O guia-intérprete, ele é um mediador linguístico, né? Entre o estudante e a comunidade ali escolar. Então, ele tem que mediar, ele tem que favorecer as informações que estão ao redor desse aluno, ele tem que dar todas as pistas que envolvem ali o contexto. Pode passar. E isso tudo para melhor aprendizagem desse aluno, né? Sempre visando. E a melhor aprendizagem, não só questão de estar dentro da sala de aula, mas é um contexto fora de sala de aula também, né? Quantos eventos tem na escola? Então, nós temos que sempre estar mostrando, informando realmente de todos os acontecimentos ali, tá? E quem é esse profissional que atua como guia-intérprete? Pode passar. Esse profissional, ele tem uma formação específica, né? Lógico, com a finalidade de oferecer um suporte pedagógico ali para o aluno, certo? E ele tem que atender, lógico, o aluno com surdo-cegueira e também agora surdo-cegueira plus. Por que plus? Porque ele não tem só a questão auditiva e visual, mas ele tem outras questões ali, se vocês pegarem sistematizado, e como a Carol disse, às vezes é difícil a gente, no momento, só agora, falar tudo que contempla isso, mas aprofundem sobre surdo-cegueira e surdo-cegueira plus. Tem suas diferenças, né? E hoje nós atendemos esses dois públicos dentro da surdo-cegueira, certo? E esse professor, esse guia-intérprete, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que conhecer, né, essa demanda que nós estamos atendendo. E essa formação exigida pelo guia-intérprete está na resolução 6.464/2017, como eu havia falado lá no início, né, que na esfera estadual já se organizou, isso já está realmente definido. Então, esse profissional, ele tem que ter uma formação específica, certo? E lá também contempla as suas atribuições. Essa formação, lógico que na nossa realidade, essa formação, na verdade, às vezes nós encontramos o profissional ali na hora com essa formação, né? Então, ali na resolução, ela vai dar também opções de qual profissional pode, então, pegar esse aluno, tá? Quem pode atuar,
Se eu não tenho aquele guia intérprete com formação de guia intérprete, quem eu posso pegar, então? Ali tem tudo especificado. Então, quem tiver interesse pode buscar nessa resolução, que vai estar ali especificado certinho o que precisa. Tá certo? Pode passar. Então, essas atribuições, eu coloquei algumas assim também, né, para poder passar para vocês, acompanhar a pessoa com surdo-cegueira no contexto escolar, então ele vai ser um guia, né, adequar um sistema de comunicação, que foi as comunicações que a Carol passou, qual o sistema de comunicação que vai ser mais adequado para aquele aluno, né? Às vezes não aquela comunicação particular, mas é uma comunicação que ele vai ter que estar ali com o professor, né? O que é o mais adequado? O que é o melhor para uma sala de aula? Nós temos que pensar em sala de aula, não numa conversa individualizada. Isso também faz diferença, né? Oferecer informações conceituais e adicionais sobre os conteúdos. Então, nós temos que, sim, não é só uma informação, não é uma interpretação reta. Aquilo que o professor falou, nós temos que passar, né? Na surdo-cegueira, falta elementos para esse aluno. Você tem que conceituar muitas coisas. Às vezes ele não sabe o que é um avião. E no meio da aula o professor citou avião. Nós temos que parar um pouco, o professor vai continuar a sua aula, nós temos que dar aquela parada, conceituar avião, dar informações adicionais sobre avião para retornar essa aula. Então, aquele guia intérprete, aquela pessoa que tem interesse de ser guia intérprete, ele tem que ter essa malícia, entendeu? De ter essas pausas. Ah, mas você não está sendo fiel ao que o professor está falando. Mas naquele momento, o meu aluno exigiu outra coisa de mim. Ele precisou de mais informações. Então, a diferença é isso, né? Você tem que estar articulando também o seu atendimento, você tem que passar o que o professor está falando, mas você também não pode deixar passar batido o que é avião. Porque se deixar passar batido avião, o resto não tem mais significado nenhum para o aluno, né? Então, o professor ele tem que ter esse jeitinho e conseguir administrar isso em sala de aula. Preparar e adaptar materiais para os fins de mediação. Nós temos que fazer adaptação. Tem que pedir para o professor com antecedência, lógico, né? Lógico que a dinâmica da escola é bem complicado, não é tudo perfeito, alinhado, mas a gente tenta buscar alinhar tudo isso, né? Principalmente quando a gente tem alguma instituição que ajuda na questão de, às vezes, impressão em braille. Então, você tem que administrar toda essa organização. Não é fácil, não é rápido, né? Por isso nós precisamos de tempo, tem que ser muito bem explicado para os professores regentes, tem que ser conversado com a família do aluno também, porque às vezes nós vamos precisar deles, né? Então, o guia intérprete tem que estar preparado para toda essa dinâmica diferente, tá? E mediar situações de comunicação. Isso é o básico. Pode passar. Viabilizar a interação e a participação efetiva. Então, não adianta colocar, como eu disse anteriormente, colocar o aluno na sala de aula. Não basta isso. Nós temos que fazer eles interagir, né? Muitas vezes não está só na mão do professor essa interação. Os próprios amigos, a própria turma, pode também estar ajudando nessa interação. Quando nós, que intérpretes, buscamos neles a ajuda, com certeza eles ajudam também. Então, quem tiver interesse em ser intérprete, esteja aberto, né, a ter essa comunicação com os alunos, ter essa comunicação direta com o professor, né? Às vezes a gente corta um pouco, nem passa pelo pedagogo, né? Uma conversa mais direta, porque a dinâmica da sala de aula é difícil ficar passando via pedagogo, né? A gente tem que encurtar o quanto mais o caminho para que a aprendizagem dele seja efetiva. Orientar a comunidade escolar, isso é função nossa também, né? Às vezes conversar com a turma, passar como que esse aluno aprende, como que esse aluno se sente, né? Isso nós fazemos muito dentro do colégio. E até dinâmicas para eles poderem se colocar no lugar da pessoa também, né? Então, é muito importante, o guia intérprete está fazendo toda essa situação dentro da sala de aula no contexto escolar. Contextualizar e descrever o ambiente, pessoas, né? Isso é muito importante.
Mesmo se entra um pedagogo na sala de aula, você tem que informar esse aluno, né? Porque senão, de repente, ele percebe que tem uma outra pessoa, ou que o professor parou de falar, mas o que está acontecendo? Então, você tem que informar, né? Ó, entrou pedagogo. Ele já sabe que o professor vai parar de falar. Então, a gente tem que contextualizar sempre esses momentos, né? Mediar os registros dos conteúdos. Então, os registros depende do aluno. Às vezes o aluno vai registrar, às vezes o aluno não vai ter condições de registrar, às vezes o guia intérprete vai ter que registrar. Se for no caderno, mas o aluno, ele é cego, ele não enxerga, mas eu não tenho outro recurso a não ser o caderno. O que eu vou fazer? Eu como guia intérprete, vou copiar no caderno. Eu vou passar as informações no caderno. Por quê? Ele não vê, mas a família sim vê. A família tem que saber o que está acontecendo. A família tem que saber os conteúdos que estão tendo em sala de aula. Tem que ter registro do que está acontecendo na sala de aula. Então, assim, não, ele não enxerga, então eu, como guia intérprete, vou cruzar os braços. Não, eu estou ali para ajudar de alguma forma, né? Agora, quando o aluno tem condições de ter uma máquina braille na sala de aula, certo? Ele vai registrar o que é possível. O que não é possível, o guia intérprete vai estar copiando isso daí de alguma forma e depois transcrevendo no braille. Mas eu tenho uma linha braille. Ótimo. Professor, o guia intérprete digita tudo, ele consegue ler na hora, em tempo real, e depois eu consigo ainda fazer impressão de todo esse material para o aluno. Ou, se o aluno tem uma boa audição, né? Tem ali um resíduo que dá para ele utilizar no quarto dele com um fone de ouvido, também vai ter o texto lá, ele vai ter esse retorno aí de toda a aula, né? Produzido em texto, mas ele consegue ouvir pelo áudio. Então, o guia intérprete, ele tem que estar aberto a vários recursos que vai favorecer esse aluno, tá bom? Não tem você tem que usar isso, não tem. Nós temos que buscar. Pode passar. E quem é o profissional que atua com apoio, né? No ensino regular, nós não temos só o guia intérprete ali, né? O guia intérprete, ele faz todo o trabalho em sala de aula. E o apoio, ele vem para contribuir. Esse apoio também é sinalizado lá nas diretrizes, por isso que eu inseri ele aqui. Então, esse apoio, ele vai poder atender esse aluno no banheiro, ele vai poder atender esse aluno no refeitório, né, na hora da alimentação, certo? A condução para a saída na escola, a espera dos pais na saída. Então, todo esse contexto fora da sala de aula, o apoio vai estar ajudando. Pode passar, fazendo favor. Então, esse apoio, ele tem os cuidados da alimentação, higiene, né? E a locomoção também ali, depende da certa situação. E no estado do Paraná, quem atua como apoio é o agente educacional 1. Esse profissional que vai estar colaborando conosco dentro ali do ensino regular. Pode passar. Isso. E guia interpretação, né? A guia interpretação. Pode passar. A guia interpretação, ela tem dois contextos. E eu vou falar um pouco sobre isso, porque tem várias discussões sobre esse assunto, sobre a questão, né, dessa guia interpretação. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, para a gente adentrar a um outro assunto que é muito discutido, né, e tem várias pesquisas também em relação. Então, a guia interpretação, ela consiste basicamente em 3 elementos, que é a interpretação da fala, descrição ambiental e condução, deslocamentos, ou seja, a pessoa ser guia, tá? Então, são esses 3. Pode passar. Então, essa modalidade da guia interpretação, ela pode ocorrer como interpretação oral auditiva, né? Que são as pessoas que têm audição e fala. Ela ouve pouquinho, né? E fala, consegue se comunicar falando, porém, numa sala de aula, com muito ruído, e o professor falando, ele não consegue ter todas as informações. As informações chegam entrecortadas. Então, esse professor vai fazer uma fala ampliada no ouvido, né, da pessoa,
para que seja melhorada essa comunicação. Ou utilizar um outro recurso tecnológico, né, para poder melhorar isso. O professor coloca o microfone, que é o sistema FM, o professor coloca o microfone e é conectado ao aparelho auditivo da pessoa, e ele também consegue ouvir o professor diretamente. São essas duas situações que podem ocorrer nessa questão da interpretação oral auditiva. Mas são as pessoas que têm audição e fala ainda precária, mas tem. A interpretação espacial visual já são para as pessoas que nasceram surdas, tá? E elas foram perdendo a visão gradativamente. Foi perdendo. E aí ela vai precisar, né, de utilizar, lógico, libras, certo? Então, por isso que é espacial visual, tá? Porque é surda, mas foi perdendo gradativamente essa visão. E nós temos a interpretação sinestésico-corporal, que daí são para as pessoas mesmo que ela tem resíduos visuais e auditivos, mas eles são muito insuficientes para que eles tenham realmente uma boa comunicação, tá certo? Então, eles vão precisar, né, de realmente mais informações no corpo, né, às vezes nas costas, no braço, e todas as possibilidades para que eles possam ter realmente todas as informações do meio. Pode passar. Então, essa interpretação, ela acaba se dividindo em duas, né? Como eu disse, há uma discussão sobre tudo isso, mas ela é dividida em duas, né? Para nós que somos professores, estamos atuando nessa área, nós sentimos essa diferença dentro da escola, né? Então, o que se coloca nas pesquisas? O guia intérprete é aquele que faz a guia interpretação em eventos, cinemas, jogos, entre outros. Ou seja, é um meio social. E o instrutor mediador. Aí vem um novo profissional, né? Ele atua um pouco diferente. Ele tem uma guia interpretação no contexto escolar. Porque o contexto escolar vai exigir outras necessidades, tá? Pode passar. Então, o guia intérprete, pode passar. O guia intérprete, ele vai conduzir a pessoa com surdo e cegueira, como nós já dissemos, né? Eu abordei ali um pouco sobre o guia intérprete. Ele vai realizar a interpretação e transliterar, quando necessário, com fidelidade, neutralidade, certo? Ele vai ter que orientar sobre o ambiente, descrevendo, sinalizando, dominar também as diversas formas de comunicação, tomar conhecimento sobre a comunicação que a pessoa a quem ele vai fazer a interpretação, qual comunicação ela utiliza, né? Então, nesse contexto todo, né, eu estou me preocupando em passar uma informação, eu tenho que ter todo esse domínio de comunicação que a pessoa tem, me antecipar sobre isso, né? Eu tenho que conhecer essa pessoa, né? Conhecer o que ele vai precisar realmente, se eu tenho esse domínio para poder ajudar, né? Só que ali, naquele momento da interpretação, de eu seguir intérprete, não vai ter a necessidade de eu criar vínculo. Eu posso estar no evento e eles chamarem, Cíntia, você pode ajudar a fazer a interpretação para a pessoa, tal? Entendeu? Eu posso me disponibilizar e ajudar. Eu não preciso conhecer a pessoa, não preciso ter vínculo, eu não preciso criar vínculo com ela, eu posso atender naquele exato momento e só, tá? Pode passar. Então, aqui eu estou fazendo uma guia interpretação, eu estou sendo guia intérprete aqui nesse momento, tá? Ela era minha aluna, sim, era minha aluna, porém, ali naquele momento, eu não estava como instrutor mediador, eu estava como guia intérprete, porque eu não fiz intervenções nesse momento, eu não fiquei fazendo, não precisava de vínculo com ela, eu precisava simplesmente passar a informação. Sim, conceituar e dar informações adicionais quando necessário, isso nós temos que fazer. Mas eu não precisei de ficar preocupado com aquela dinâmica escolar que o instrutor mediador ele tem que administrar. Então, há diferenças. E ali, eu poderia seguir intérprete de qualquer um outro surdo-cego.
Eu fiquei com ela, nós estávamos usando a linha Braille, inclusive, que foi o que a Carol falou, né? Então, eu estava digitando tudo que estava sendo falado ou sendo mostrado no slide, e ela estava acompanhando pela leitura. Ali eu não fiz, porque ela utiliza a fala ampliada, né? Então, eu teria que estar falando no ouvido dela, mas ali eu utilizei a linha Braille, eu digitava tudo para ela. Tá certo? Então, assim, ali naquele momento eu estava sendo guia-intérprete. Pode passar. Instrutor mediador. Pode passar. Então, o instrutor mediador, no Canadá, ele é utilizado o termo interventor. Então, esse interventor, ele é uma pessoa que faz intermediação da pessoa com surdo-cegueira ou pessoa com múltipla deficiência, né? Então, mas aqui no Brasil, nós utilizamos o instrutor mediador, nós utilizamos, né? Mas não tem, essa denominação ainda não está legalizada. Então, em documentos, tanto que do Estado, saiu como guia-intérprete, e é no contexto escolar, tá certo? Então, são discussões ainda, são pesquisas que estão saindo, mas há uma diferença grande entre a atuação de um e de outro. Pode passar. Então, o instrutor mediador, ele vai realizar essa intermediação entre aluno-professor, aluno-aluno, conteúdo, aluno-tecnologias, né? Como guia-intérprete, né? Lógico, o guia-intérprete também vai fazer isso. Conhecer todos os aspectos da surdo-cegueira do aluno, compreendendo com deficiência única. Esse profissional, ele se difere do guia-intérprete, né? Porque ele é além de um guia, né? Ele é além de uma pessoa que está interpretando uma fala, mas ele também tem um papel de educador. É isso que eu disse lá, quando eu fui guia-intérprete, eu não tinha que ficar fazendo papel de educador ali para minha aluna. Eu simplesmente fui guia-intérprete, aquilo que era para ser falado, eu falei para ela, eu repassei para ela, né? Pode passar. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Quando você está sendo um instrutor mediador, você tem papel de educador também. Você é um professor ali também, né? Mas você está ali como ponte. Essa é a diferença, né? Dentro da sala de aula, entre o professor regente e você, professor, você não é o professor do aluno. Nós não somos o professor do aluno, nós não somos responsáveis por esse aluno. Esse aluno não é meu. Esse aluno é da escola e todos os professores são responsáveis por ele. Nós não podemos assumir esse aluno para nós, tá? Então, nós temos o papel, sim, de educador, mas como ponte. Nós vamos fazer a ponte, a comunicação, favorecer a comunicação entre aluno, professor, professor, aluno, aluno, alunos, alunos, aluno e assim por diante. Aqui nessa foto, nessa imagem, nós estamos com a linha Braille também. Ali a professora já está fazendo intervenção direta com a aluna, não é de forma indireta, como acontecia antes, né? Ela está fazendo a intervenção diretamente, eu só estou como suporte. Eu estou ali ajudando na utilização da linha Braille, né? Então, dando todo o suporte ali para o professor, o que ele precisasse, mas não estava ensinando o aluno, porque eu não tenho a responsabilidade de ensinar, mas sim de dar condições para que o professor medie, né? O instrutor mediador, ele tem que fazer isso, tá? E aqui nós também estamos com o professor atendendo. Nesse momento, nós não estávamos com a linha Braille, porque foi antes de inserir a linha Braille, mas eu achei importante colocar essa foto pela questão de estarmos ali fazendo realmente o professor atendendo diretamente a aluna. Ele reservou um momento da atividade dele, ele foi atender essa aluna a pedido da instrutora mediadora. Não está escrito lá nas atribuições que nós temos que pedir para o professor ceder um momento para atender esse aluno, mas nós temos que ser autônomos e falar, não, isso é necessário? Então eu vou buscar para o meu aluno, tá? É isso que vocês que têm intenção de ser o instrutor mediador, né? Que no caso, no estado do Paraná, nós utilizamos o guia-intérprete. Realmente, seja autônomo, busque formas, busque soluções dentro da sala de aula.
E foi muito bom, porque o professor, ele teve, nós, instrutor mediador, como nós não conhecemos, as disciplinas a fundo. Nós não temos, às vezes, certas sacadas de como nós podemos usar o tato ali para poder realmente compreender aquele conteúdo. E quando o professor atendendo diretamente essa aluna, na hora ele teve um insight ali, não, eu vou usar tal recurso. Foi lá e buscou um imã, uma coisa tão simples, buscou um imã para poder ensinar química para a aluna. Então, de uma forma tão simples, tão prática, que tinha no laboratório de informática, ele conseguiu resolver o problema. Agora, eu, né, como instrutora mediadora ali naquele momento, eu não tenho conhecimento profundo de química. Eu jamais teria uma ideia dessa, né, ou conhecimento que tivesse esse recurso no laboratório. Então, nada melhor que nós, instrutor mediador, fazer esse trabalho de colocar o professor realmente diretamente com o aluno, e ele sentir como é esse aluno, conhecer esse aluno, conhecer as possibilidades dele, as potencialidades que esse aluno tem. Pode passar. Então, o instrutor mediador é aquele que deseja ser, né, e que no Estado, eu vou reforçar, no Estado, o termo utilizado é guia-intérprete, tá? Mas dentro da sala de aula, né, vai ter essa função, né, de instrutor mediador, que a gente tanto luta, né, faz pesquisas e fala, mas se você está dentro do contexto escolar, dentro da sala de aula com o aluno surdo-cego, você tem que ser intenso, né? Não dá para você num ser intenso ali, você tem que colocar para o aluno formas de que ele se sinta seguro, ele tem que se sentir seguro que ele é capaz de fazer aquilo, né? E se tem alguma questão que está descompensando ele, nós temos que ver formas de amenizar isso para que ele tenha essa aprendizagem. Então, às vezes, mesmo a gente não ir para baixo, a gente tem que pôr ele para cima, né? Nem sempre a gente está bem também como instrutor mediador, mas a gente tem que levar esse aluno a buscar esse conhecimento, né? A gente tem que ser intenso, tem que estimular o aluno e falar que ele é capaz e dar as condições para esse aluno. E diferente do guia-intérprete, que eu estou mostrando a diferença, que nós discutimos sobre isso, é a criação de vínculo. É muito importante a criação de vínculo quando você está no contexto escolar com o aluno. Isso, sim, é fundamental. E todo mundo sabe que para ocorrer a aprendizagem, tem que ter o vínculo professor-aluno, aluno-professor. Tá? E quem dirá, então, na surdo-cegueira? Isso é fundamental. E nós, né, instrutor mediador, né, guia-intérprete, no caso, instrutor mediador, que a gente está discutindo aqui a diferença das denominações, mas nós somos os olhos e os ouvidos deles. Como não ter vínculo com essa pessoa, né? Como não criar um vínculo com essa pessoa se você é praticamente os órgãos dele, né? Então, a gente está muito próximo, muito né, vivenciando tudo ali muito junto. E isso tem que ser levado em consideração. Então, a criação de vínculo é fundamental. Diferente da guia-interpretação lá do guia-intérprete num evento social. Lá eu não preciso ter esse vínculo com a pessoa. A pessoa com surdo-cegueira, normalmente ela tem a tendência de escolher o instrutor mediador dela. Por quê? Ela vai fazer uma escolha por um critério, assim, de características pessoais. Não é que gosta mais de um ou gosta menos de outro, não é isso, né? É uma seleção natural, é algo que não é, né, como posso falar? Não é que ele escolhe a pessoa dela, ele nem tem o direito no Estado de fazer essa escolha, não existe isso, tá? O que eu estou dizendo é que é natural da pessoa ela buscar essa sintonia com o instrutor mediador dela. Pode passar. Então, como eu posso dar um exemplo para vocês, às vezes uma pessoa que ela é bem expansiva, um instrutor mediador que tem um comportamento super expansivo, e esse aluno, esse surdo cego, ele tem uma hipersensibilidade ao toque, né? Então, quando eu for tocar de forma brusca, ou ter um movimento mais, né, amplo assim, que essa pessoa com essa hipersensibilidade, ela vai se incomodar, é algo que pode gerar, né, uma incompatibilidade entre esse profissional
e o aluno. Então, como eu disse, não é que ele não vá gostar do profissional, mas as características pessoais podem sim gerar uma incompatibilidade, como também do instrutor mediador às vezes pode acontecer, de às vezes não conseguir lidar e atingir aquele aluno. Às vezes acontece a gente não conseguir atingir e de repente, solicitar uma troca de aluno pode ocorrer. Por que pode não ocorrer, não é verdade? Então, esse aluno, geralmente, ele vai sentir essa necessidade de criar uma sintonia. E para que haja a interpretação que flua bem, tem que haver essa sintonia entre o profissional, né, e o aluno. Tá certo? Pode passar. O instrutor mediador, ele tem o papel de guia, né, de intérprete, de guia e de educador, certo? E ele se torna um companheiro dessa pessoa. Porque o aluno com deficiência, principalmente com surdo-cegueira, eles são muito sozinhos. E eles dependem de nós, né? E quando nós somos os olhos do ouvido deles, mais ainda, né? Nós somos mais chegados do que a família, para vocês terem noção. O sentimento deles, né, é mais chegado à família, não é que eles gostem mais de nós, mas eles se sentem mais chegados a nós. Por quê? Porque nós suprimos as necessidades que eles têm, tá certo? Então, nós tornamos-nos companheiros, sim, e amigo também, né? Se depois se forma, vai para outra escola, a gente continua se comunicando, continua se falando, continua se encontrando quando possível, porque se torna uma amizade, e eles precisam desse acolhimento. Pode passar. Então, o instrutor mediador, diferente do intérprete, né, o instrutor mediador, ele requer do educador qualidades pessoais, né, e formação também, né, dentro da educação especial e os conhecimentos específicos, como a gente já comentou antes, né, mas ele tem que se caracterizar como um ser humano autônomo. Como eu disse para vocês, tem que buscar recursos para poder ajudar esse aluno. A gente não pode se acomodar e falar, eu não tenho tal recurso, eu não consigo fazer tal coisa, eu não sei fazer tal coisa. A gente tem que buscar, né, mais conhecimento, buscar formas de poder favorecer essa aprendizagem, porque mesmo que não esteja escrito na atribuição nossa, como guia intérprete, mas nós temos a obrigação de colaborar com a aprendizagem. Então, nós temos que ser autônomos, nós temos que descobrir formas para poder melhorar isso. Como eu disse, não está escrito na atribuição do intérprete, do instrutor mediador, que ele tem que falar com o professor para ceder um momento lá da hora de atividade. Mas eu posso ter essa autonomia de solicitar, né? E muitas outras coisas. Então, o professor ele tem que buscar isso. Então, aquele que tem interesse em atuar dentro da sala de aula com esse aluno, ou no CAI, surdo-cegueira também, esse professor ele tem que buscar os conhecimentos específicos, ele tem que ser um professor autônomo, ele tem que ser aquele professor que gosta de toque, porque a maioria deles, eu citei sobre a hipersensibilidade, mas a maioria deles, eles gostam de toque, né? Tem que ser um atendimento próximo, não é aquele atendimento à distância. O atendimento próximo, tem que tocar, tem que pegar, é tudo tátil. Então, esse professor tem que estar preparado para isso. Aquele professor que não gosta de toque, né, talvez não seja o caminho que ele tem que seguir. Então, a gente tem que conhecer muito bem a área e buscar realmente se perceber o perfil realmente, eu tenho esse perfil, né? E se eu perceber que eu tenho esse perfil, buscar realmente os conhecimentos se eu não tenho todos os necessários, né? Porque nós precisamos, sim, de pessoas da área. Nós temos escassez de profissional para atuar na área, né? Então, nós precisamos realmente que mais professores se interessem pela surdo-cegueira e se aprofundem, né, nos conhecimentos, busquem as formações necessárias para que possa estar atuando junto conosco. Pode passar. Então, instrutor mediador, ele é um ser humano capaz de organizar e transmitir com clareza seu pensamento e de transformar condições insatisfatórias, contribuindo para que o aluno desenvolva confiança em si próprio.
Isso é muito importante. Eu, quando iniciei como guia intérprete, como instrutor mediador, que eu prefiro utilizar o termo instrutor mediador, né, pela diferença dos contextos, mas eu percebi essa capacidade do instrutor mediador depois de ter formado a aluna. Eu estava contribuindo pela confiança em si próprio, eu estava contribuindo, mas eu não percebia isso. E eu fui saber, tomar conhecimento, quando ela falou para mim. E dentre os, né, que nem Mazini fala, né, 2020, ele já falava sobre isso, né? Ele já falava sobre isso. Então, assim, quão importante é o professor realmente, ele dar condições, você ser realmente ali aquela pessoa que vai orientar o aluno. Às vezes o aluno, ele está com algum sentimento e fazer ele entender aquele sentimento que ele está, né, no momento. Então, tudo isso faz parte do cotidiano do instrutor mediador. O surdo-cego se entender naquele contexto, se entender em questão dos sentimentos, entender o porquê que tudo aquilo está acontecendo, porque para eles é muito difícil. Isso não é só função do CAI surdo-cegueira, mas é função também do profissional ali, do guia intérprete, prefiro falar do instrutor mediador dentro da sala de aula, que vai realmente estar mais ali, conversando mais próxima, assim, de uma forma amiga com esse aluno, né? Então, é muito importante isso, e destacar isso, porque a nossa função ali é formador, né? É um formador. Então, nós temos que ter essa preocupação também com o aluno surdo-cego. Nós precisamos de vocês, quem tiver interesse, busque os conhecimentos necessários, caso não tenham todos, e esperamos vocês na surdo-cegueira conosco, tá? Pode passar um slide? Tem uma fotinha. Isso. Essa foi minha aluna, né, que me acompanhou, foi que 2 anos, né? E foi muito bom. Foi com ela que eu aprendi a função, porque todo guia intérprete, na verdade, a gente aprende, como é tudo muito novo, então, o aluno mesmo que ensina a gente vai, né, e depois de muitas pesquisas, hoje tem várias coisas já prontas, as atribuições já definidas, graças a Deus, já norteia, mas o começo é cheio de pedras, né, e ela ajudou aí a tirar um monte de pedras do caminho, né, então eu agradeço muito minha aluna, a Bruna, né, e é isso que eu tenho para falar para vocês, e hoje ela é uma amiga. Fomos companheira durante todo o ensino e hoje somos amigas, tá? Então, que vocês também estejam buscando esse caminho conosco aí, tá bom? Um abraço. Muito bem, queremos então agradecer a todos vocês, agradecemos às professoras por essa bela palestra, que certamente nos ajudará muito como o nosso fazer pedagógico, né? Projeto agora. Então, agora, nós vamos ver, então, sobre a eficácia. E, então, mais uma vez, nosso muito obrigado. Essa palestra foi incrível, maravilhosa. Agradecemos, então, a você, toda a equipe do CAS, ficamos aqui admirados com a palestra. Bom? E a gente se encontra, então, numa próxima etapa. Vamos ver aqui, então, o vídeo da TV CAS, que nós vamos passar neste momento para você. TV CAS Paraná. Sinal. A TV CAS Paraná é uma TV pelo YouTube que tem o objetivo de levar a acessibilidade através da comunicação, com entrevistas, notícias sobre política, esportes, entretenimento, tudo isso em Libras. Bacana, né? A TV CAS Paraná tem o foco com as pessoas surdas e também as pessoas ouvintes que têm interesse em Libras. E você pode assistir através do seu computador, do seu tablet ou celular e smartphone. Venha assistir conosco!